E é um texto que você já conhece, todo mundo conhece, do fariseu e do publicano. Então eu gostaria muito que você entendesse a ênfase de Jesus, o ensinamento de Jesus nessa parábola, como foi no domingo, né, irmãos? Capítulo 15 de Lucas. Qual foi então, irmão, o texto de domingo que nós ministramos aqui mesmo? Filho pródigo, né? Isso aí, muito bom, parabéns para vocês que estão atentos. E eu quero convidar você a pensar e repensar sobre esse texto aqui. Hoje o Luquinha já fez um esboço e passou para mim um esboço do sermão dele. Ele falou: eu gosto desse texto assim, assim. Eu falei: mas não é assim não, meu. Cada um Deus dá uma palavra diferente. Brincando com ele ali, e é verdade. Ele fez uma exposição rapidamente para mim. Eu falei: opa, legal. Já tinha algumas coisas escritas, então eu escrevi mais. Quero que vocês orem por nós, orem pela igreja. Se motiva a estar na escola dominical. Culto não é só domingo à noite, irmãos. Culto é quarta-feira. Reuniões da liderança. Essa semana eu vou colocar um texto lá, hein? É para cada ministério pensar e fazer uma autoanálise. Na outra semana a gente discute. Nosso tema é divisa. E vamos que vamos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos. Você pode ir lendo aí devagarzinho, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14. Só é pequenininho o texto. Quero que vocês olhem pela Nicole. Hoje a irmã Cléia falou: olhem pela Nicole. Eu falei: será que eu vou esquecer? Eu falei: Cristiane, me lembra. E aí eu lembrei da Nicole lá na reunião dos homens. Nós oramos por ela lá, viu, irmã Cléia, na reunião dos homens. Continua orando pela Nicole. Ela quebrou mais um pouquinho a perna. E tem sido assim uma luta muito grande para a Daiane e para toda a família, para a irmã Áurea que está entre nós. Ora também pela Márcia. Márcia é uma esposa de um amigo meu também, da minha turma. Já está internada acho que há 10 dias, vai fazer uma cirurgia amanhã. Então o Orli é um amigo muito próximo, vai estar aqui falando do barco dele, no meio da juventude, vai trazer o barco dele, vai dar um testemunho da sua vida. Ele se formou comigo. E a sua mamãe de 84 anos está internada, e a esposa está internada há 10 dias, vai passar por uma cirurgia amanhã. Então ore pela Márcia, que é a esposa do nosso irmão Orli. Nosso missionário irmão pastor Sérgio esteve conosco também da minha turma, ele é lá de Passos. Ele voltou para casa, mas primeiramente ele teve que sepultar o seu sogro ontem. Então ore pelos pastores, pela liderança de tantas outras igrejas que precisam da sua e da minha oração. E é isso. Vamos no texto, irmãos. Capítulo 9 de Lucas 18. Na minha versão é Almeida do século 21. Contou também esta parábola. Alguns que confiavam em si mesmos, achando-se justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para orar. Um era o fariseu e outro o publicano. O fariseu de pé orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os outros, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo e tudo quanto ganho. Mas o publicano de pé, de longe, nem mesmo ousava levantar os seus olhos para o céu. Isso aqui é sério. Mas lamentava-se profundamente, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não o outro, pois todo aquele que se exaltar será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Que Deus abençoe a sua palavra. Senhor, mais uma vez nós oramos pela vida da Nicole. Tu conheces a sua estrutura. Tu és o Deus da cura, Senhor. Tu tens os remédios e pode favorecê-la. Ela pode ser curada assim no nome de Jesus. Cremos assim. Ora pela vida da irmã Márcia, esposa do nosso irmão Orli. Pai, que situação complexa para ela, mas o Senhor é Deus dos milagres, da intervenção. Ora pela vida da Deise, filha da nossa irmã Rosa, mais uma vez. Toma ela em tuas mãos. Ora pela vida do Sérgio, nosso missionário ali em Minas Gerais, Passos. Cuida dele, Senhor, consolo e conforto para as lutas que ele atravessa com a sua igreja local também, naquele lugar missionário de seguidez.
ele seja ousado e usado pelo Senhor ali. Continue conosco, nos dando sabedoria e discernimento para entender o texto e o contexto também. E uma aplicação, Senhor, para as nossas vidas. É a nossa súplica. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Primeira palavra, meus irmãos, desse texto tem a ver comigo e com você. Sim ou não? Você se identifica claramente com esta parábola que o Senhor Jesus quer nos ensinar algumas coisas. E uma das coisas mais interessantes aqui não é o que o fariseu fazia, o que o publicano fazia. É a forma de ser, como nós somos e como nós reagimos diante de circunstâncias e situações, favoráveis ou não. Deus nos convida, irmãos, a entender o fato pelo qual você está aqui nesta noite. E a minha pergunta é: por que você está aqui nessa noite? O que impulsionou você a adentrar na casa do Senhor? O que fez com que você estivesse aqui nesse exato momento adorando ao Senhor? Você veio aqui por quê? Será que você tem um motivo pelo qual você veio aqui? Eu vim adorar o Senhor. É verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, não importa onde e quando. Mas qual é o motivo intencional pelo fato que você entrou aqui? Porque a forma que você entrou aqui, você pode não sair, ou pode sair daqui de uma forma transformada, pelo qual você nunca mais vai esquecer dessa noite. Então é a forma que você entra e também da forma que você sai. Esse é o contexto, mais ou menos, dentro da visão de Jesus aqui. É fazer uma exposição de quem somos, ou que nós achamos que somos e muitas vezes não somos. É uma exposição clara, minha e sua aqui, bem evidente, bem clara. Quem é o Bruno? Quando ninguém vê. Quem conhece o coração do irmão Armando mais do que Deus? Quem se acha melhor do que o pastor aqui? Será que você é melhor do que eu? Ou será que o pastor Gil é melhor do que você? Só porque ele é pastor? Só porque você tem um título, tem um seminário, tem um doutorado, é formado em psicanálise, é formado na teologia e doutorado em teologia sistemática, ou você conhece muito bem as pessoas porque é psicólogo ou terapeuta familiar, e aí você acha que você é melhor do que os outros. Diante de Deus, vou logo aqui avisando para você: todos nós somos iguais. Aprenda isso. A sua oração não é melhor do que a minha, mas a forma que você ora, a forma que eu oro, tudo muda, e muda as coisas ao seu redor. É justamente isso aí que o Senhor vai nos ensinar. É isso que Deus quer ensinar você aqui nesta noite, para que você saia daqui não como você entrou, talvez, porque eu não sei como você entrou aqui, mas é bom que você saiba, é bom que você faça sua análise. De que maneira você entrou aqui hoje? E de que maneira você vai sair? Qual deve ser a sua atitude correta quando você adentra no santuário de Deus ou na presença de Deus? Aonde Deus fala? É no seu quarto secreto? Ou é lá no alto? Eu tenho que ir lá para o monte, porque lá Deus fala melhor do que no meu lugar secreto. Será que Deus fala no culto lá e não fala aqui? Será que a reunião lá na outra igreja é mais fervorosa do que aqui? Não é a reunião de lá e nem a de cá. Não é lá no monte, também não é aqui embaixo. É a forma que você se apresenta diante de Deus. Aprenda isso. Porque tem gente que acha que tem que ir no monte, que lá no monte Deus se manifesta melhor do que aqui. Deus se manifesta onde tem um coração quebrantado e humilhado. O dia que você entender isso, meu irmão, vai abrir um leque na tua vida. E você não vai precisar de muita coisa na sua vida para viver uma vida regada, cheia da presença de Deus, cheia do olhar de Deus. Na verdade é isso. É a forma de Deus nos ver para que eu mesmo me veja. Está entendendo como é que é isso? Até que você se enxergue quem você é. Você não é nada, mas pode ser tudo, quando você de verdade se humilha debaixo da potente mão de Deus.
tal qual é o que nós pregamos no domingo passado. Deus só reconhece, você só vai entender isso quando você, vai lá para o chão. É no chão, irmãos. É na humilhação. É no pó. Não é assim, Deus está lá no céu, irmãos. Um dia eu verei Deus como Ele é, mas Ele está aqui, na minha humilhação. Ele está aqui no chão. É isso. A parábola nos ensina sobre isso. Qual o objetivo e qual é a ênfase desta parábola? Para algumas pessoas que se acham e confiam em si mesmas. Cuidado com isso. Cuidado em você viver no achismo. Eu acho, irmão, não tem nada a ver. Tem certeza? Você tem consciência de que Deus de verdade falou ao teu coração? Deus vai falar ao teu coração nesta noite? É justamente isso, irmão. Para algumas pessoas que confiam na sua própria justiça e menospreza o outro, porque o outro, irmãos, é o outro. É igual você, é diferente. Porque quando você olha o publicano, irmãos, você olha o fariseu se achava. E se achava mesmo. Observa o texto, porque o texto vai dizer assim: confiava em si mesmo. Só aí você já entendeu o contexto e o texto. Confiava em si mesmo, a sua oração era poderosa, só achava. Existe oração poderosa? Existe oração com unção? Existe oração profética? Cuidado, para você não entrar nessas manhas. Vou profetizar sobre esse lugar, irmãos. Cuidado com isso, hein? Quando você olha esse contexto aqui, não é assim. Não é a forma da gente agir e de fazer a nossa petição, porque na verdade é justamente isso que a gente observa, que dois homens subiram com o mesmo objetivo: fazer petição, fazer a sua prece, fazer a sua oração. Você entrou aqui nesta noite, você foi na sala de oração, você fez a sua prece? Fez? Você fez quantas preces essa semana? Quantas vezes você separou o momento com Deus? Quantas vezes você leu um texto bíblico essa semana? Como é que Deus vai falar? Deus fala, irmãos. Você pode ler a Bíblia toda, e alguém pode não ler a Bíblia toda e Deus falar. Mas o aleluia, a glória a Deus é verdade. Continue glorificando a Deus, continue exaltando a Deus, continue entendendo que não é pelo fato de o pastor já ter lido a Bíblia toda que Deus fala mais comigo do que com você. Com você. Deus fala, irmãos. Seus olhos estão aqui abertos para que possam nos ouvir, e seus braços não estão encolhidos para que não possa nos acolher. Preste atenção nisso. Se posiciona para você entender isso. Porque se você não entender, você vai sair mais uma vez nesta noite como fariseu. Eu não quero que você saia nesta noite como fariseu, mas como publicano. Diferente. Observe o texto. O publicano, o fariseu estava em pé. Aonde os fariseus gostavam de estar, irmãos? Em lugares públicos, para todo mundo ver que ele estava orando. Ainda ficam lá, nos muros de Jerusalém, se lamentando, repetindo a Torá quantas vezes. Conhece? O fariseu era um doutor da lei. Ele conhecia a palavra do Senhor, e conhecia mesmo. E esse aqui é tão legal que ele fez além do que deveria. Ele é tão crente, irmãos, ele é tão religioso, que ele fez além da lei, daquilo que a lei mandava. Ai, que bom, né, irmão, se nós fizéssemos isso também. Mas se o nosso coração fosse quebrantado, se o nosso coração fosse humilhado ali, todo arrebentado, que bom se fosse assim o fariseu. Mas não é, irmãos. Ele diz assim:
Eu te agradeço. Olha a oração dele. Eu te agradeço. Olha a oração de gratidão dele. Em pé, olhando para o céu. Olha para baixo, irmão. Olha para a sua humilhação. Olha para a sua fragilidade. Você é barro. Você não tem todo o poder. O poder, a soberania está naquele que tudo pode. Você tem que se curvar, se ajoelhar aos pés de Jesus, como aquela mulher pecadora fez. Lembram-se disso, irmãos? Ela se ajoelha e coloca todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu ser, e ela se derrama e quebra o melhor que tem e dá ao Senhor. Perdoados estão os seus pecados, porque você deu muito mais além do que todo mundo que está ao meu redor. O texto continua, ele vai dizer assim: eu te agradeço porque não sou como os outros. Tem alguém aqui melhor do que alguém? Olha a oração desse. E a comparação, ele vai dizer assim: eu também não sou corrupto, eu também não sou roubador, eu também não adultério. Olha as leis aqui, ele inseridos na lei da Torá, e ele vai falando isso. E também as que aí, irmãos, que arrebenta tudo. E também, nem mesmo como este cobrador de impostos. Quer dizer, você está orando e olhando a vida do outro. Você adentrou aqui para olhar a vida do outro? Você vem cultuar a Deus para sair daqui e falar da mensagem do pastor, de alguém que estava do seu lado? Você veio aqui para quê? Porque ele orava e olhava a vida alheia. O homem que conhecia a palavra do Senhor, doutor da lei, mas que orava pensando no vizinho. Isso é muito sério, irmãos. E ele vai dizer algo que é tão descaradamente, meus irmãos, mentiroso. Ele ia além, porque a lei de Deus não mandava você jejuar uma vez por semana. Não era assim. Ele vai dizer assim: eu dou o dízimo de tudo. Era para dar o dízimo daquilo que ele ganhava, mas ele dava além. E aí o outro, irmãos, o publicano, ele vai dizer: ficou à distância. Ficou bem lá atrás, talvez no pátio, bem distante. Ele vai dizer assim: ele sequer ousava olhar para os céus, irmãos. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha que gente que queria se humilhar, que queria, sabe, de tal forma que ele não olha para o céu, ele olha para o chão. Sabe o que é olhar para o chão, irmãos? É você olhar para dentro de você mesmo e ver todos os seus pecados estampados, escancarados para Deus. Senhor, ele bate no peito, ele vai confessando. Ele vai dizer assim: não olha para o céu, ele olha para o chão. Quando a gente está de joelho aqui, irmãos, a gente não está olhando para o céu, não. A gente está olhando para o chão, para nossas misérias, para as nossas fragilidades. E ele confessava: ó Deus, ser bondoso comigo, porque eu sou Você entrou aqui nesta noite igualzinho a todos nós, pecadores. Você é um pecador, eu sou um pecador. Será que você identifica isso com você mesmo? Esse texto, irmãos, é para uma turma que se acha. Você que está aqui, você que me ouve. É para gente que confia em si mesmo.
Para as pessoas que se acham certinhos na fita. Sou melhor. Eu faço tudo certinho. Só olha para o céu pensando que está fazendo tudo certinho, está fazendo tudo errado. Que olha para o outro, não olha para si mesmo. É verdade que a gente sabe que na Bíblia tem alguns fariseus. Então, irmãos, eu não estou colocando todo mundo na caixinha não, tá? Tinha bons fariseus, como José de Arimateia. Tinha gente boa lá, irmãos, muita gente boa. Tem grandes irmãos aqui nesta noite que são servos de Deus. E você que nos ouve, tem gente, tem povo de Deus que é uma bênção. É verdade. Mas na sua maioria, irmãos, não vive o que falam. É por isso que muitas vezes Deus não atende às nossas preces, porque não vive o que fala. A narrativa e o contexto do publicano é isso. Na verdade são duas pessoas distintas, diferentes e distintas. Porque um cuidava das coisas de Deus, aparentemente dizia que cuidava, e parece que cuidava muito bem, só para o inglês ver. Mas para Deus você vai ver que Deus rejeita isso. Portanto, duas pessoas distintas que faziam o que tinha que fazer. Também distintas e diferentes naquilo que foram fazer no templo. E você está aqui. Cada uma de vocês são pessoas diferentes e distintas. Ninguém é igualzinho a todo mundo. Sim ou não, queridos? Vocês vieram para a casa de Deus para orar, para adorar o nome do Senhor. E verdade é, aqui é lugar de oração, irmão. Aqui é lugar de transformação também, de mudança de vida. É para vir para cá e sair também diferente. Esse é o desejo de Deus, irmãos. É lugar de fazer reuniões de oração. Sempre fala para os homens e mulheres: gente, se não tem nenhuma visita, vai para a igreja orar. Leva um café, leva um biscoitinho e vai orar pela igreja, vai orar pela obra missionária, por tudo que está acontecendo no Brasil, mas não deixa de reunir. A igreja deveria estar reunida a semana toda. Ah, não tem visita. Mas se não tem visita, vai orar ao Senhor, convida os homens, chama pessoas, vamos orar, porque aqui é lugar de oração. A sala é lugar de oração, mas quantas pessoas visitam, irmãos? Na sua casa é lugar de oração. Essa congregação é lugar de oração. Já fizemos um momento de oração aqui. Eu gosto de orar e você gosta de orar. Eles vieram com um sentido, com o mesmo objetivo, de oração, de fazer a sua prece. Alguém fez a sua prece? Eu creio que sim, nessa noite. E aí a gente entende que todo o texto, ou o trecho melhor do capítulo 18 tem a ver com o início também. Porque se a gente não entender o início, o propósito do capítulo 18, versículo 1 ao versículo 8, a gente também se perde. É por isso que no final o Senhor Jesus abençoa neste capítulo as crianças e ora por ela também. Nada, irmãos, é sem propósito. Deus nunca usou parábolas, mensagens vazias. Ele sempre quis atingir eu e você com a sua palavra tão poderosa e transformadora. O que você veio fazer aqui nesta noite? Aí, irmãos, eu estava fazendo uma análise um pouquinho do publicano, e aí a gente fica pensando aqui. Olha quem é os fariseus, irmãos. Era comum que os fariseus fossem ao templo para orar. Como que eles eram vistos? Pela fama de piedosos, que ostentavam. Eles gostavam de exibir a condição da religiosidade, fazer as orações em lugares públicos. Vocês vão ver isso no capítulo 20, versículo 47. Eles gostavam de se sentir, sabe, irmãos, no topo, no status, sabe? Todo mundo sabe quem eu sou. Essa é a questão do publicano. E aí, quando você olha o publicano, querido, eu não queria estar no lugar do publicano no contexto da época de Jesus. Quem eram os publicanos, meus irmãos? É só olhar para Zaqueu. O publicano é esse cara, irmãos, esse grupo de pessoas que na época de Jesus era esmagado pela população. Eles eram, além de ser desprezados, eles eram desprezíveis. Cobrador de impostos.
Eu duvido, irmãos, que esse publicano também não fazia as contas. Para Roma tanto, para mim tanto. É só você lembrar o contexto do fariseu, desse contexto, e também olhar do publicano, e também olhar o que Zaqueu vai dizer: Senhor, se eu tenho roubado algumas pessoas, eu dou 4 vezes mais. Porque ele fazia isso. Aquela continha, deixou um pouquinho para mim. Essa ideia de exercer a função, hoje a gente não diz como, mas era alfandegaria. Hoje é diferente, mas nesse contexto eles eram desprezados e todo mundo olhava ele como desprezível. Imagina esse cara nesse culto aqui. Todo mundo foi olhar: o que esse cara está fazendo aqui? Não é lugar dele. E ele estava, irmãos, no mesmo lugar que todo mundo tem que estar, na casa de Deus. Independente de quem você é, independente do que você fez ou faz, aqui é lugar dos bonitos e dos feios, dos pecadores e miseráveis também. Porque na presença de Deus, eu repito aqui, todos nós somos iguais. Lembra da palavra de domingo? Se você não entender isso, você vai achar que só aqui é lugar dos santos regenerados, salvos e remidos pelo sangue de Jesus. É para todo tipo de gente. Deus nos convida a gente repensar e entender tudo aquilo que Deus realiza e faz com que a minha vida e a sua vida seja diferente. A oração do fariseu é justamente isso: pensar em si mesmo, pensar nele mesmo. Ele ora para si mesmo, ele ora para Deus, irmãos. Olha o texto. Ele só pensava em si, naquilo que ele era, naquilo que ele fazia. Já o publicano não, miserável, todo arrebentado, ele não aguentava. E creio que ele chorava, ele se quebrantava. Ele vai dizer: eu não sou digno nem de estar aqui, mas eu estou aqui. Então, quando você adentrar na casa de Deus, pensa assim: eu vim aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Eu vim aqui para ouvir a voz de Deus. A minha prece é que Deus seja adorado, seja louvado, exaltado. A minha prece é que todas as pessoas que adentraram aqui nesta noite saiam daqui renovados, alegres, em paz, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Porque do contrário não tem por que você vir no culto. Porque do contrário não tem como você vir. Quanto mais aqui todos os domingos, se não há transformação ao você sair daqui, queridos. Porque aí você não está sendo um publicano. Ah, como é bom nesse contexto ser publicano. E aí você fica olhando o contexto do publicano, você fala: gente, que legal, que maravilha. Por isso, meus irmãos, o texto, e eu coloquei aqui 4 posições assim, do que esse homem chamado fariseu, que não tem o nome dele aqui, orava falando de si para si mesmo. Seus elogios, a sua oração, eram dirigidos para o seu próprio ego. Cuidado com isso, queridos. Cuidado com o seu ego, com sua vanglória. Olha para dentro de si e faz uma autoanálise. Não há confissão de pecado nesse fariseu. Em nenhum momento ele confessa ao Senhor os seus pecados, irmãos. Ele acha que não tem pecado. E tem muita gente assim: eu não tenho que pedir perdão a Deus, nada. Eu não tenho que fazer nada, porque Deus me conhece, sabe quem eu sou. Isso é fariseu. Você é um pecador miserável e que depende da graça de Jesus para viver. É justamente isso. Não há quebrantamento, não há confissão de pecados, não há arrependimento. Em algum momento você vê arrependimento e confissão de pecado na oração do fariseu? Não há. Ele demonstra e mostra arrogância em achar que ser melhor do que os outros. Eu repito, você não é melhor do que ninguém diante de Deus. Não é. Se achava privilegiado por ter uma função. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque você tem dons. Seus dons são para a glória do Senhor, não é para exaltação sua, é para honrar e para glorificar e exaltar o nome dEle. É assim que Deus nos vê. Sua autoglorificação era a custa da miséria alheia. Eu não sou igual a esse cara aí, ó. Eu não sou igual ao irmão Armando, igual ao Miguel. Eu sou diferente, sou melhor do que vocês, rapaz. E se vocês olharem para mim aqui, para a gente brincar um pouquinho, se vocês olharem entre eu e Bruno,
Quem é mais bonito aqui, irmãos? Sério? Eu, irmãos. Eu. Todo mundo está me vendo aqui, ó, Facebook, ó. Bruno não está, ninguém sabe quem é o Bruno. Agora vem para cá, Bruno. Aí vai ser comparação, não, irmão. Eu e o Bruno somos lindos diante do Senhor, amém ou não amém, irmãos? A gente botaram no grupo, tivemos um encontro da turma depois de 30 anos. Gidiel, você está lindo, você é um gato. Eu falei, eu sou mesmo. Eu sou de Jesus. Sabe, irmãos, é isso que a gente tem que sentir e ver, como igreja, como servos amados do Senhor. E aí ele diz isso com um coração de desprezo. Quem é melhor, irmãos? Ou seja, o fariseu estava dizendo, faço mais do que Deus manda fazer. Sabe? Está lá em cima. A lei exigia um dia de jejum por ano. Ele orava toda semana. Se orgulhava de pagar o dízimo, tudo que possuía. A forma do que a frase está construída no grego indica que ele pagava o dízimo até mesmo daquilo que não era exigido. Olha, ele era tão presunçoso nas suas intenções que basicamente tentava cumprir a lei pelos outros. Não arrebenta o outro por causa das coisas que está na palavra do Senhor Jesus. Viva intensamente uma vida cheia da graça de Deus. Por fim, irmãos, a oração do publicano diferente e distinto, são diferentes e distintos. A oração do publicano foi muito diferente da oração do fariseu. Ele se postou à distância, ao contrário do fariseu. Ele não queria ser visto, apenas desejava desesperadamente o quê? Pelo perdão de Deus. Se você entrou aqui nesta noite, você precisa desejar isso desesperadamente, pelo perdão de Deus. Senhor, perdoa tudo que eu fiz essa semana, tudo que não deveria fazer. Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu confesso os meus pecados diante do Senhor, porque eu estou envergonhado daquilo que sou, daquilo que faço, porque é isso que ele estava diante de Deus, se confessando. O peso da vergonha dos seus pecados fizeram com que ele mesmo atrevesse nem olhar para o céu. Eu nem posso fazer isso, eu tenho que me curvar. A palavra de Deus tinha esmiuçado, irmãos, e quebrado o seu ego. Ele estava convencido de que Deus era misericordioso, compassivo, e que Deus nunca leva em conta os nossos pecados. Se você reconhecer quem é Deus na sua vida e confessar os seus pecados, como fez o publicano, você vai voltar para casa quebrantado, justificado. Não vai sair batendo mais no peito, mas vai sair em paz. Em paz me deito, porque o Senhor vai cuidar de mim. Porque é isso que o texto diz, é isso que o salmista vai dizer no Salmo 51, versículo 1. Compadeça de mim, ó Deus, segundo a sua benignidade, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das suas misericórdias, porque as misericórdias de Deus não têm fim. Diz a palavra que ela se renova a cada manhã, e Deus não olha, Deus apaga. E quando Deus apaga, apaga mesmo, mas Ele não quer que você volte a viver os mesmos momentos que vivia outrora. É para transformação de vida, é para sair daqui diferente. Porque na verdade, irmãos, ele desejava, ele batia no peito. O que mais ele queria, queridos, é que eu e você precisamos todos os dias ser quebrantados, mas de tal forma que a gente tenha paz para dormir, certeza da vida eterna, descanso no travesseiro. É isso que Deus nos convida, repousar com tranquilidade. E ele conclui essa parábola, meus irmãos, trazendo algumas coisas para mim e para você, e você vai entender isso. Quando você olha a parábola do juiz iníquo, injusto, aquela mulher, sabe, perseverou tanto, ela reclamou tanto, querendo a justiça, que aquele juiz faz o quê? Não dá logo a causa para ela, porque ela é tão perseverante na oração.
ela está me importunando tanto, está batendo tanto na minha porta, querendo justiça. Então dá o que ela precisa, é justamente isso. Quando a gente persevera na oração, irmãos, quando a gente crê naquilo que Deus vai realizar, a gente vai sair daqui, você vai sair daqui com gozo, com paz, com alegria, e você vai viver uma semana diferente, diferenciada, para a glória e honra do nome de Jesus. É isso que Deus nos chama nesta noite, para sair daqui, lá, mas no chão, não olhando, irmãos, somente para o céu, para o chão, de quem você é, da miséria que você é. E eu vivo muitas vezes essas misérias dos meus pecados. E por fim, concluindo, já falei a segunda vez, Deus nos ensina nesta noite, irmãos, de que nós não somos, repito para você colocar isso no teu coração, não somos melhores ou piores do que o outro. Em Deus somos todos iguais. Deus nivela todos nós aqui, irmãos, Deus lá do céu, verticalmente, Ele olha para todo mundo aqui, Ele vê todo mundo igualzinho aqui, todos os pecadores, independente da graça do Senhor Jesus. Nossa prece deve ser a mesma desse publicano, no pó, humilhando-se, se quebrantando. Não é a oração do pastor, é a sua oração, é a sua prece. É a forma que você vai orar nesta noite e vai fazer a sua última oração. Quando olhamos para Deus, irmãos, Deus nos vê. Porque para mim todo esse contexto, toda essa verdade aqui, dessa parábola, meus irmãos, nos chama a atenção e nos ensina que ninguém aqui pode impressionar Deus pelo que faz. Não tente impressionar Deus. Vou impressionar Deus com quem eu sou. Não tente, porque você vai quebrar a cabeça. Se humilhe, confesse seus pecados, como diz 1 João 8, de 1 a 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e diz a palavra, e nos purificar de toda injustiça. E se dissermos que não temos pecado, fazemos como mentiroso, e a palavra de Deus não está em nós. Miserável, pecador, desprezível e desprezado, mas sai da casa de Deus abençoado. Meu Deus, o texto diz que cada um fez a sua oração, cada um fez a sua prece, quando entraram e quando saíram. O publicano não viu somente Deus, ele se viu, ele se achou, ele se encontrou com ele mesmo. Quando nós olhamos para Deus, irmãos, a gente encontra com a gente mesmo. Porque o que tem de gente perdida nesse mundo, irmãos, que ainda não se encontrou consigo mesma, porque nunca se encontrou com Deus de verdade. Talvez nessa noite você seja uma dessas pessoas que não se encontrou com você mesmo, porque para encontrar com você mesmo, você precisa primeiramente se encontrar com Deus, de tal forma que Deus te vê, como Deus vê cada prece, cada oração aqui nesta noite, que abaixa a cabeça, que se humilha. O paradoxo aqui é, no chão Deus nos vê, no pó Deus nos vê. Deus nos vê e nos enxerga. Tem misericórdia de mim, pecador. Será que você é um pecador? Olha, você entrou aqui nesta noite, você talvez viu as paredes. Quem esteve aqui domingo passado, todo mundo estava no escuro, só aqui estava claro. Talvez você não viu as paredes, você sentiu o ar-condicionado. Tá bom de ficar aqui hoje pela manhã, deu vontade de ficar aqui e nem sair, né, irmãos? Você viu a tela, viu os versículos, viu pessoas. Mas se você só viu paredes e só viu pessoas, não viu Deus, você vai para casa da mesma forma que entrou aqui. Saia nesta noite consciente de que Deus ouviu a sua prece, Deus ouviu a sua oração,
sai aqui nesta noite, ó, dando boa noite para todo mundo, quebrantado, porque só há mudança quando você se permite a graça salvadora de Deus entrar na tua vida. Por isso que a Bíblia fala: pela graça sois salvos, não vem de vós para que ninguém se glorie, é dom de Deus. O homem chamado publicano saiu do templo transformado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, em paz, cheio da bondade, cheio da misericórdia do Senhor e com a oração respondida. Qual é a sua prece nessa noite? Qual é a sua oração nesta noite? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar.